Olá pessoal, tudo bem? Bom, como vocês estão vendo aqui nesse slide, né, um dos tratamentos termoquímicos utilizados na indústria é o tratamento de cementação ou carbonatação. Ele é muito utilizado em aços com baixo teor de carbono. O intuito desse tratamento é justamente aumentar o teor de carbono na superfície desse aço, de maneira que traga uma maior dureza superficial e uma maior resistência ao desgaste à peça em serviço. Então, em muitas peças que são submetidas durante o serviço a atrito, a condições facilitadas de desgaste, é interessante fazer esse tratamento para aumentar essa dureza superficial e aumentar a vida útil dessa peça em serviço. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a nossa ferramenta que a gente aprendeu aí, que é a solução da segunda lei de Fick, para o caso de tratamentos de difusão que envolva a cementação. Então a gente vai resolver 2 ou 3 exercícios juntos aqui, utilizando a solução da segunda lei de Fick para o tratamento termoquímico de cementação. Tudo bem? Então vamos para o primeiro exercício aí. Aqui está o primeiro exercício. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entender o enunciado, entender o que ele está pedindo e depois resolver ele juntos. Então aqui está, pretende-se cementar um aço com 0,1% de carbono, mantendo uma atmosfera com 1,2% de carbono, em alta temperatura, até que se atinja 0,45% de carbono a uma profundidade de 2 milímetros abaixo da superfície dessa peça. Qual o tempo total da cementação e seu coeficiente, assumindo um coeficiente de fusão de 2 vezes 10 a menos 11 metros quadrados por segundo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar esse problema. Então, imagina que a gente tem um forno, né? Nesse forno aqui, a gente tem uma peça, então imagina que tem um forno, lá dentro do forno tem a nossa peça. No forno em si, vamos aqui juntos, a atmosfera tem 1,2% de carbono, a nossa peça ela tem 0,1% de carbono. Então, aqui no forno a gente tem alta temperatura, né? O que vai acontecer pelo princípio da difusão? Esse carbono da atmosfera ele vai começar a migrar para dentro da peça à medida que o tempo passa. Ele vai formando uma camada na superfície da peça de carbono aqui, e esse carbono vai migrando à medida que vai passando o tempo para dentro da peça. Quando a gente vai fazer uma avaliação desse tipo de problema, né, através dessa segunda lei de Fick, a gente faz uma avaliação que a gente chama unidimensional. Então a gente pega essa peça aqui, superfície da peça aqui, e tenta avaliar o que está acontecendo na superfície da peça. Vou colocar aqui embaixo, né? A superfície da peça. Então, aqui seria a superfície da peça. Em um lado a gente tem 1,2% de carbono, dentro da peça a gente tem bem pouco carbono, né? 0,1% de carbono. À medida que o tempo vai passando, esse carbono ele vai migrando para dentro da minha peça. Tudo bem? Então, na atmosfera aqui, a gente tem 1,2. Dentro da peça a gente tem 0,1. O problema ele me fala que depois de um determinado intervalo de tempo, eu vou ter em alguma região da peça aqui, profundidade de profundidade de 2 milímetros, 0,45% de carbono. Então aqui 2 milímetros de profundidade eu vou ter
0,45% de carbono. Tudo bem? E ele quer saber o tempo que vai demorar para atingir essa profundidade de 0,45% a 2 milímetros a peça dentro do forno. Então, os dados iniciais que ele me passa são a concentração superior de carbono, que é 1,2, a concentração inicial de carbono na peça, que é 0,1, a concentração de carbono no ponto X, que é 0,45, o ponto X, que é igual a 2 milímetros. Se eu for passar isso para metro, fica 2 vezes 10 na menos 3 metros. E ele passa também o coeficiente de fusão no enunciado, que é 2 vezes 10 na menos 11 metros quadrados por segundo. Tudo bem? Para resolver esse problema, então a gente vai utilizar a segunda lei de Fick, a solução da segunda lei de Fick, que diz que Cx menos C0 dividido por Cs menos C0 é igual a 1 menos a função erro de Gauss de x sobre 2 raiz de coeficiente de fusão vezes o tempo. O enunciado ele pergunta o tempo, né? Então o tempo é a variável que a gente não tem. Se a gente for olhar essa equação, essa solução, né? De um lado da solução, basicamente, a gente tem a parte de composição química da nossa liga. Então aqui, composição química. E a outra parte da equação, a gente tem a parte de tratamento térmico, né? Para resolver isso, então a gente já tem todas as variáveis que a gente vai tentar descobrir o tempo, né? Então esse carinha que está faltando aqui na equação, tempo. Para resolver isso, a gente vai fazer essa equação em 3 etapas. O primeiro passo é descobrir qual que é a função erro de Gauss, que é a função erro de Z. Então eu vou chamar todo esse termo que está entre parênteses aqui de Z. Então tudo esse termo aqui está na equação entre parênteses, eu vou chamar ele de Z. Tudo bem? Então vou substituir os valores de Cx, C0 e Cs na equação. Então Cx 0,45, 0,1, 1,2, 0,1. No outro lado da igualdade, 1 menos, não sei, um erro de Gauss. Aqui eu vou chamar de Z, tudo que está dentro do parênteses. Resolvendo essa equação, eu tenho que a minha função erro de Z é igual a 0,6818. Aí eu já vou para o segundo passo. O segundo passo é encontrar um Z respectivo a essa função erro de Z. Para isso eu vou usar essa tabela, vocês estão vendo aqui do lado, né? Então essa tabela ela correlaciona os valores de Z e função erro de Z.
A minha função erro de z que eu encontrei foi 0,6818. Então eu vou procurar aqui 0,6818, 0,6818. Continua a tabela aqui, né? 0,68, opa, está aqui entre 0,6778 e 0,7112, né? Então a minha função erro de z, ela está em algum lugar entre esses dois valores. Aqui no meio, né? Então meu z está aqui no meio também. Então eu vou fazer o que a gente chama de interpolação linear entre esses 3 pontos aqui. Então eu vou transpor os dados para cá, né, para aqui para baixo. Então meus valores de z seriam 0,70. Ele representaria a minha função erro de z de 0,6778. O meu z que eu quero descobrir, que eu não sei qual que é. Minha função erro de z que é 0,6818. E logo depois a gente tem um z de 0,75. Respectivo uma função erro de z de 0,7112. Tudo bem? Então, a interpolação linear, como que a gente vai fazer? A gente vai usar uma relação aqui, que é z menos 0,70 dividido por 0,75 menos 0,70. Então, aqui eu vou colocar essa relação aqui embaixo. Então, é z menos 0,70 dividido por 0,75 menos 0,70. No outro lado da interpolação, eu vou fazer a mesma relação. 0,68 menos 0,6778 dividido por 0,7112 menos 0,6778. Vamos colocar isso aqui lá do outro lado. Então é 0,6818 menos 0,6778. Isso dividido tudo por 0,7112 menos 0,6778. Eu vou resolver essa igualdade aqui e vou chegar a um valor de z que é igual a 0,7059. Vejam que o meu valor de z ele tem que estar entre 0,70 e 0,75, né? Como o 0,6818 é mais próximo do 0,6778, né? Então o valor de z está mais próximo aqui de cima, aqui como estaria mais próximo do 0,70, e o 0,7059 condiz aqui com a realidade. Então a gente vai para o terceiro passo da equação, ou da solução aqui, né? Então o terceiro passo, agora que a gente tem o nosso valor de z, igualar esse z ao nosso termo lá para encontrar o tempo, que é o que ele pede no problema, né? Então z é igual a x sobre 2 raiz de dt. Eu vou primeiro isolar esse tempo aqui, né? Então eu vou passar aqui para cima. Raiz de dt é igual a x sobre z. Vou elevar os dois lados da equação ao quadrado, então dt é igual a x sobre z elevado ao quadrado. Vou passar o coeficiente de fusão, o d, dividindo aqui, né?
Então, x sobre z ao quadrado dividido por d. Agora eu vou substituir os valores para a gente encontrar então nosso tempo, né? Vou continuar aqui do lado. Então, o valor de x em metros é 2 vezes 10 na menos 3 metros. O valor de z que a gente calculou é 0,7059, não tem unidade. Eu vou levar esse termo aqui então ao quadrado, né? Seguindo a equação. E vou passar dividindo aqui o nosso d, que é 2 vezes 10 na menos 11 metros quadrados por segundo, que está no enunciado. Resolvendo então isso aqui, a gente tem que o nosso tempo é igual a 100.342,2 segundos. Por que segundos, né? Porque se a gente olhar a equação aqui, a gente tem 1 metro ao quadrado, que corta com o metro quadrado aqui embaixo, o segundo sobe, acaba ficando em segundos. É estranho vocês definirem um tratamento térmico em 100.000 segundos. Então, geralmente, a gente trabalha com horas, que é uma unidade mais plausível em termos de tratamento térmico. Então, para transformar de segundos para horas, em uma hora a gente tem 3.600 segundos, então a gente pega esse valor aqui e divide por 3.600. Então, 100.342 dividido por 3.600, a gente tem um tempo de 27,86 horas. O que significa isso, né? Então, para a gente conseguir fazer um tratamento térmico que alcance, com essas condições aqui, né? Que alcance 0,45% de carbono a uma profundidade de 2 milímetros na peça, né? Então, alcançar esse tipo de cenário, assumindo uma atmosfera com 1,2% de carbono e 0,1% de carbono na nossa peça, a gente tem que deixar a peça 27,86 horas dentro do forno, utilizando aí a segunda lei de Fick para representar isso. Tudo bem? Então, resumindo aqui os nossos passos, né? Para alcançar isso aí, primeiro a gente vai calcular o nosso função erro de z, depois o nosso z e a última etapa, o nosso tempo. Tudo bem? Uma das coisas que dá para notar, né, que nessa solução aqui, a temperatura ela acabou não sendo levada em consideração, porque o coeficiente de difusão aqui, ele já está sendo levado em consideração a temperatura. Então, qual que é a temperatura que foi utilizada no forno, né? Tem como a gente descobrir isso com esse coeficiente de difusão? Então, o próximo exercício que a gente vai fazer é tentar encontrar qual que é a temperatura que foi utilizada no forno para esse tipo de problema. Então, pessoal, esse aqui é o exercício 2. Qual a temperatura do forno do tratamento termoquímico do exercício anterior, né? Que a gente tinha comentado. Então, a gente viu no tratamento termoquímico anterior que o D que ele passou no enunciado era igual a 2 vezes 10 a menos 11 metros quadrados por segundo. Para resolver isso, a gente precisa de uma tabela que correlaciona a espécie que está se difundindo e a matriz que está se difundindo. Em qual matriz ela está se difundindo, né? Então tem essa tabela e ele comenta aqui, utilize os dados da tabela de difusão do carbono no ferro gama. Então aqui a gente tem a espécie que está se difundindo, que são essa coluna aqui da tabela, o material onde ela está se difundindo, né, o hospedeiro aqui, né, e os dados de coeficiente pré-exponencial, D0, e energia de ativação em 2 unidades aqui.
Então, no nosso caso, como a gente está trabalhando com carbono se fundindo dentro do ferro, né, era o carbono no aço lá, né, então carbono no ferro, a gente tem que o carbono está se difundindo dentro do nosso ferro gama, e lá a gente vê o coeficiente pré-exponencial e a energia de ativação. Eu vou transcrevê-las aqui para o lado. Então, o meu coeficiente pré-exponencial, D0, é igual a 2,3 vezes 10 a menos 5 aqui, né? Metros quadrados por segundo. Enquanto que a minha energia de ativação, o Q, é igual a 148. Aí presta atenção na unidade. Está em quilojoule, quilojoule por mol, a gente vai passar para joule por mol, então vamos multiplicar por 1000, é 148.000 joule por mol. Outro dado importante para resolver essa equação é o valor da constante dos gases, que R é igual a 8,31 joule ou joule por mol vezes Kelvin. A relação entre o coeficiente de fusão e a temperatura, como a gente já viu, é dada por uma equação com base em Arrhenius, que diz que o coeficiente de fusão é igual ao coeficiente pré-exponencial vezes o Euler aqui elevado a menos a energia de ativação, dividido pela constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin, fechando aqui o termo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isolar esse T aqui para descobrir então qual que é a temperatura que estava dentro do forno. Então, eu vou pegar o D0 e passar dividindo. Então, eu tenho o Euler aqui do outro lado. Vou aplicar ln dos dois lados da equação. Então, eu tenho ln de D sobre D0. O ln corta com um Euler aqui, então fica menos Q sobre RT. Aí vou substituir vou substituir as posições de T e ln de D sobre D0. Então T acaba sendo igual a menos energia de ativação, dividido por constante dos gases, vezes ln de D sobre D0. Então, substituindo então os valores na equação, energia de ativação menos aqui, né? 148 mil, 148.000 joule por mol. Isso tudo dividido por 8,31 joule por mol vezes Kelvin, vezes ln. Aí o D é 2 vezes 10 na menos 11 metros quadrados por segundo, dividido por D0, que é 2,3 vezes 10 na menos 5 metros quadrados por segundo. Resolvendo essa equação, a gente tem um valor de 1.276,2. Qual que é a unidade que a gente tem aqui? Então, se a gente for ver metros quadrados por segundo, corta com metros quadrados por segundo. Joule por mol, corta com joule por mol. O que sobra aqui é o Kelvin. Ele sobra. A gente tem essa temperatura aqui em Kelvin. E para transformar ela para graus Celsius, a gente diminui 273. A gente tem a nossa temperatura que é 1003 graus Celsius, que é a temperatura que está dentro do forno. Bom, e se eventualmente a gente tivesse uma temperatura maior, né? Então, naquelas condições que a gente viu anteriormente, a gente precisaria 26 horas, né, para alcançar aquela profundidade de carbono a uma temperatura de 1003 graus Celsius. E se eu colocar 1050 graus Celsius, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? E se eu for esperar mais tempo, será que eu conseguiria trabalhar com uma temperatura menor?
Então, através da segunda lei de Fick, a gente começa a conseguir correlacionar esses parâmetros do forno, em termos de tempo e temperatura, que eu tenho que deixar a peça no forno, com a profundidade que um carbono consegue entrar e a quantidade, a concentração de carbono que consegue entrar, que a gente consegue colocar na peça, né? Então é isso que a gente vai fazer também nos próximos exercícios, vai começar a correlacionar esses carinhas aí, beleza? Então a gente vai dar continuidade aqui ao terceiro exercício, né, que trata do mesmo exercício, mesmo tratamento termoquímico que a gente viu até então, só que agora a gente está aumentando a temperatura do forno aqui, né? Então a gente está indo a temperatura de 1050 graus Celsius. Qual que é o reflexo disso em termos do tempo que essa amostra precisa ficar dentro do forno para alcançar o mesmo resultado? Quando a gente chega nesse tipo de situação que a gente compara tratamentos térmicos, né, em termos de tempo e temperatura, uma das sugestões que eu faço é sempre avaliar essa comparação através da segunda lei de Fick. Então eu coloquei aqui a solução da segunda lei de Fick para os dois tipos de tratamento térmico, né? O tratamento térmico inicial, que a gente viu até então, com a temperatura de 1003 graus Celsius e aquele tempo de 26 horas, e um novo tratamento térmico agora que a gente está trabalhando com uma temperatura maior. Então, comparando a segunda lei de Fick, a gente consegue ver o que varia de um tratamento térmico para outro tratamento térmico, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é avaliar as primeiras entradas aqui na segunda lei de Fick e o que está variando. Se a gente for ver, né, o lado esquerdo aqui da segunda lei de Fick, ela se refere à composição química da minha peça e do meu meio. Então, toda essa variável aqui que a gente tem desse lado da equação, ela se mantém constante, né? Então, eu não estou variando a minha peça dentro do forno, eu não estou variando também minha atmosfera. Então, esse lado da equação dos dois tratamentos é o mesmo. Então, isso se mantém constante. Obviamente, o 1 aqui e a função erro de Gauss aqui também se mantém constantes, né? Assim como a profundidade do tratamento térmico de cementação, ela também se mantém igual. Então, o x aqui dos dois lados da equação, dos dois tratamentos térmicos são iguais, né? 2 raiz aqui também é igual. Então, o que a gente tem de variável, né? A gente consegue simplificar essa correlação dizendo que D1, respectivo, coeficiente de fusão do tratamento térmico 1, né, para a temperatura de 1003 graus Celsius, T1, que é essa correlação dessa equação aqui, é igual agora a um novo tratamento térmico, D2, para a nova temperatura, vezes um novo tempo agora que a gente vai precisar. Então, para encontrar esse novo tempo, que é o T2, eu vou dizer que D1 vezes T1 sobre D2 é esse novo tempo. Então, a primeira coisa que a gente vai ver agora, ou vai ter que fazer, é encontrar, então, qual que é esse novo coeficiente de difusão para essa temperatura. Então, a gente vai encontrar, botar aqui a relação de coeficiente de difusão para a temperatura, que a gente viu no exercício anterior. Agora a gente tem o T2, né, uma nova temperatura. Vou substituir os valores, então D2 é igual a 2,3 Euler aqui, né? Joule por mol. Isso dividido por 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. Então, nota que a temperatura aqui está em Kelvin. A nova temperatura do tratamento térmico aqui ele está dispondo como sendo 1050 graus Celsius. Eu vou ter que transformar essa temperatura para Kelvin, então eu vou somar 273, eu vou ter a temperatura de 1323 Kelvin. Tudo bem? Então, tem a equação aqui pronta. Calculando essa equação, eu tenho que o meu D2 é igual a 3,276 vezes
10 na menos 11 metros quadrados por segundo. Nota que esse D2 aqui ele é maior do que o D1, né? O D1 era 2 vezes 10 na menos 11, esse D2 aqui é um pouco maior, o que é esperado porque a temperatura que eu tenho também é um pouco maior, né? Então não é mais 1003, é 1050 graus Celsius. Então eu vou substituir esse D2, né, essa equação do T2 aqui, para descobrir qual é o tempo, então, que é necessário deixar a amostra no forno, né? Então, T2 é igual a D1, D1, 2 vezes 10 na menos 11 metros quadrados por segundo. O tempo 1 a gente calculou no primeiro exercício, eu posso deixar em horas aqui, que daí minha resposta já vai dar em horas. É 27,86 horas. Dividido pelo meu D2, agora que eu acabei de calcular, que é 3,276 vezes 10 na menos 11 metros quadrados por segundo. Resolvendo então esse exercício, eu tenho que o meu T2 é igual a 17 horas. Bom, pessoal, se vocês forem observar, né, então aqui trabalhando com uma temperatura um pouco menor, né, um pouco maior, a gente já tem uma redução do tempo bem significativa, né? Então, até então, a nossa temperatura era de 1003 graus Celsius, a gente precisava deixar a peça 27 horas dentro do forno. Agora, aumentando a temperatura para 1050 graus Celsius, que é só 43 graus Celsius que a gente está aumentando, né, dentro do forno, a gente tem que deixar a peça 10 horas menos, né, para alcançar o mesmo resultado, né, mantendo a mesma eficiência aí do tratamento termoquímico. Então, vê como a temperatura ela tem uma influência bem grande aí em relação à resposta de difusão do nosso material. Então, para conseguir fazer mais relações, a gente se baseia sempre na segunda lei de Fick. Então, com essas equações aqui, a gente consegue variar tempo, temperatura, e ver qual é a influência de um em relação ao outro, quanto tempo a gente tem que deixar a peça para alcançar o mesmo resultado. Tudo bem?